Oi pessoal, sou o professor Walter e vamos ver as alterações do artigo 158 do Código de Processo Penal. Esta aula vai ser dividida em 3 etapas. A primeira etapa nós vamos entender os aspectos gerais da lei e a sua aplicabilidade, utilizando o exemplo do dia a dia sem grandes detalhamentos para que realmente ocorra o entendimento das modificações da lei. A segunda etapa da aula, que será um outro vídeo, iremos estudar a forma detalhada da lei e trazer as possíveis pegadinhas de prova de concurso. E a terceira e última etapa será os exercícios comentados. Vamos iniciar. Agora o artigo 158 ele é composto do 158A e 158F. Essas alterações foram feitas pela Lei 13.964, Lei Anticrime, promulgada em 24 de 12 de 2019. Agora, recente. Essas alterações trazem mudança no sistema de investigação preliminar processual penal, fazendo referência à cadeia de custódia da prova pericial. Esse é um estudo muito importante, você tem que entender a aplicação do artigo. Gente, não adianta decorar o artigo, não adianta mesmo. Então, vamos lá. Primeiro entender o artigo de uma maneira geral e depois ver algumas particularidades. O artigo 158A vem definir o que é cadeia de custódia e vestígio, assim como a história cronológica do vestígio e a responsabilidade do agente público. O artigo 158B vai tratar das etapas da cadeia de custódia, que são 10 etapas, as quais devemos saber a função de cada etapa, que são, olha só, reconhecimento, isolamento, fixação, coleta, acondicionamento, transporte, recebimento, processamento, armazenamento e descarte. Ficou preocupado? Não se preocupe, nós vamos entender cada uma dessas etapas. O artigo 158C, ele trata da coleta dos vestígios, que é uma etapa da cadeia de custódia que vai ser tratada de maneira detalhada neste artigo. O 158D, ele trata do acondicionamento do vestígio, também é uma etapa da cadeia de custódia, que é estudada detalhadamente. O artigo 158E trata da central de custódia, que é um ponto-chave de todo o processo da cadeia de custódia. A central de custódia, ela é localizada nos centros de perícia. Todos os vestígios devem ser entregues na central de custódia, que é responsável também do vestígio para liberação da análise. Ou seja, o vestígio chega no centro de perícia, quem é que recebe? A central de custódia. O que é que ela faz? Ela vai enviar para os laboratórios para eles fazerem a análise. Tá? Vocês sabem que depois de analisado o vestígio, ele passa a ser indício. E aí, evidentemente, o laboratório devolve esse material já analisado para a central de custódia. É isso que trata o artigo 158E. O 158F, ele fala também da central de custódia, mas agora ele vai falar o que é que a central de custódia vai fazer com esse material que foi analisado ou periciado. Então, ela vai fazer o seu armazenamento ou vai fazer o seu descarte. Depois dessa visão geral, vamos ter uma visão mais prática das modificações do artigo 158. As palavras-chave para esse entendimento são 4 palavras. Compreender o conceito de cadeia de custódia e vestígios, as etapas da cadeia de custódia, aquelas 10 etapas, a importância da central de custódia e aguarda o armazenamento do material após ter sido analisado. Para a gente poder entender muito bem isso aí, vamos ver uma situação real, de um local de crime. Vamos ver uma cena para a gente poder entender bem isso aí. Bom, em um local de crime já isolado, com o cadáver, o qual apresenta 2 perfurações. Uma lesão provocada por instrumento pérfuro contundente, compatível com projétil de arma de fogo, com característica de orifício de entrada, e uma segunda lesão, também provocada por instrumento pérfuro contundente, compatível com projétil de arma de fogo, com característica de saída. Resumindo, temos lesões produzidas por projétil de arma de fogo e orifícios de entrada e de saída. Ainda, além disso, na cena do crime encontramos manchas de sangue, encontramos um boné de cor branca, um projétil e um estojo. E além disso ainda encontramos um caco de garrafa.
Vamos ver as marcações do vestígio agora na foto. Observe o cadáver na posição decúbito ventral com marcação de 4 vestígios. Primeiro vestígio, boné. Segundo vestígio, projétil de arma de fogo. Terceiro vestígio, mancha de sangue. Quarto vestígio, estojo. Agora vamos ver os vestígios detalhadamente. Boné, projétil de arma de fogo, manchas de sangue, estojo. Observe, eu não falei do caco de garrafa que estava na cena do crime. Ele não foi considerado vestígio, apesar de estar na cena do crime. Por que nós vamos pensar? Por que isso? Porque o conceito fundamental de vestígio diz que vestígio é todo objeto relacionado com a infração penal. Ora, no corpo da vítima não apresentava uma lesão corto-contusa, que seria provocado pelo aquele instrumento, do caco. As lesões que estavam no cadáver eram lesão pérfuro-contusa. Logo, aquele caco de garrafa não estava relacionado com a infração. Além do mais, na análise do próprio caco, nós encontramos areia no interior do caco. E a vegetação, uma vegetação já estava velha, antiga, sobre o caco. Ou seja, aquele instrumento, o caco de garrafa, estava ali, mas ele não participou da cena do crime. Nós temos que ter essa ideia, porque nós temos que entender que o vestígio é uma possibilidade de estar relacionado com o fato delituoso. Porque se não fosse assim, gente, a gente ia pegar tudo que a gente encontrasse num local ou numa cena de crime. Olha, podemos analisar, por exemplo, o boné. O boné tem grande possibilidade de estar envolvido na cena do crime, porque nele foi encontrado fio de cabelo. E esse cabelo poderia ser da vítima, do seu agressor, ou talvez de outra pessoa. Então, aí tem uma possibilidade. Ora, sangue, projétil, estojo, sem dúvida, são um grande vestígio. Bom, relacionados aos vestígios, o que é necessário agora? A análise dos vestígios, a perícias dos vestígios. Então, lembrando que todo vestígio, ele tem que ser analisado e depois da análise ele vai ser considerado um indício. Isso é o que diz a nossa velha criminalística. Mas vamos ver esse procedimento todo. Como é que nós vamos fazer? Olha, no início da perícia foi feito o isolamento e preservação da área. E aí o perito chega e faz o quê? Ele faz o reconhecimento da área, né? Então ele vai começar a reconhecer, tentar achar os vestígios. Então ele, no seu reconhecimento, ele encontrou boné, projétil de arma de fogo, sangue e estojo. Esses elementos estão relacionados com a infração penal. O que é que ele faz? Em seguida, ele faz o isolamento desses objetos. Mas a cena já estava isolada. Perfeito, que bom. Mas por que então ele teria que fazer o isolamento? Vamos ver. Pode ser que o perito chegue na área já isolada e encontre, fora do isolamento, mais um vestígio. Por exemplo, uma gota, uma mancha de sangue. Então, o que é que o perito vai fazer? Ele vai ter que fazer um novo isolamento. Então, ele fez realmente essas etapas, reconhecimento e isolamento. Essas são as duas primeiras etapas da cadeia de custódia. Agora que nós detectamos os vestígios, antes que o perito faça o recolhimento desse vestígio para enviar para a análise, é preciso ele fazer uma etapa muito importante, que é a fixação. O que consiste essa etapa da fixação? Consiste o perito em descrever tudo em relação àquele vestígio que está ali naquela posição original, fazendo as seguintes anotações: qual a natureza do vestígio, qual a sua localização, qual as suas características e mais outras características que for necessário. Agora sim, após a fixação é feita a coleta do vestígio. É o ato de recolher o vestígio. Inclusive, a parte de coleta é muito bem detalhada no artigo 158C, que vai falar justamente bem detalhado dessa parte. Em seguida, eu vou colocar o vestígio em um recipiente, que é o ato de acondicionar. O acondicionamento a gente pode fazer aqui no nosso saco de evidência, né? Que é o saco que a gente vai colocar e que já tem aqui a central de custódia para a gente fazer justamente as nossas anotações. Bom, uma vez coletado o vestígio, você tem que ter uma seguinte observação. Observar as características do vestígio e proceder de acordo com as normas.
Você não pode coletar e acondicionar de qualquer maneira, porque você pode alterar a confiabilidade do vestígio. Para isso, deve-se acondicionar o vestígio, justamente eu falei aqui nos nossos sacos de evidência, e lacrar, fazer o lacre com lacre numérico. Vou mostrar isso para vocês. Vamos pegar aqui o nosso projétil de arma de fogo, que é o nosso vestígio, vamos supor lá na cena do crime, ele vai colocar aqui no saco de evidência, tá? E vai aí fazer, fechou, passa aqui o lacre, ó, passou aqui, puxar aqui mais um pouquinho, passou, puxou, pronto, lacrado, sem problema nenhum, ok? Lacrou. E agora, o que é que ele vai fazer com esse vestígio? Ele vai transportá-lo para onde? Para fazer análise. Onde é a análise? No centro de perícia. Mas ele tem que levar aonde no centro de perícia? Na central de custódia. Por isso que eu falei que a central de custódia é o coração de tudo, né? Então ele vai levar isso aqui para a central de custódia. Vamos relembrar as etapas que nós já passamos por aqui? Olha só. Reconhecimento, isolamento, fixação, coleta, acondicionamento, transporte e na central de custódia, recebimento. Então a central de custódia recebe, é o recebimento. Então eu entreguei na central de custódia. Mas lembre-se, o que foi que o perito fez lá na origem? O que ele queria? Ele queria análise disso aqui. Então agora a central de custódia vai mandar o vestígio para o laboratório fazer análise. Então o vestígio vai lá para o laboratório. No caso aqui, vai para o laboratório de balística. Quando chega lá no laboratório, o laboratório vai fazer a primeira coisa, abrir isso aqui. Então, a gente tem o quê? Que romper o lacre. Então, ele vai, rompe o lacre. Rompe o lacre, evidentemente. Tira o seu material e faz a sua análise. Esta etapa de análise do vestígio é chamada de processamento. Acabou a análise, acabou o processamento. O que é que ele vai fazer agora? Ele vai remeter agora, entre aspas, o vestígio, que agora não é mais vestígio, porque ele foi analisado, ele agora é um indício, ele vai remeter de volta à cadeia de custódia. Como é que ele vai fazer isso? Ele vai pegar outro saco de evidência, vai colocar agora o indício, né, aqui dentro, né, material, e uma coisa super importante, gente, que a gente não pode esquecer. Ele vai pegar o lacre antigo que ele rompeu e vai colocar aqui dentro, ó, junto com o material. Tá vendo? Aí ele vai fechar. Né? O que é que ele vai fazer? Vai novamente lacrar. Não esqueçam que o lacre, ele é numérico. Não esqueçam disso. Aí ele lacra. Passou aqui. Pronto. Lacrou. Pode mandar lá para a central de custódia. Então, agora, se chegou na central de custódia, o que vai acontecer? A central de custódia vai armazenar esse material. Então, ela pode armazenar, como ela pode também descartar. Lembrando que para o descarte, ela tem que seguir as normas técnicas, tá? E tem que seguir também, no caso, só se ela tiver uma autorização judicial. Vamos ver aqui as etapas, fazer uma revisão das etapas. Então, você está vendo aí o transporte, a chegada na central de custódia, que é o recebimento, a análise no laboratório, que é o processamento. Observe, volta aqui, olha a seta aqui de volta à central de custódia, lacrado, evidentemente, o material, e no caso é armazenado. E aí, vocês estão vendo aqui a seta de baixo, fazendo aqui o descarte, e só se for com uma autorização judicial ou então seguir as normas técnicas. Pessoal, nós encerramos essa primeira etapa. Eu queria convidar vocês a conhecerem aqui, olha, aqui embaixo, o meu Instagram, está aqui embaixo, onde nós vamos fazer uma pequena revisão desse primeiro estudo. E também gostaria de dizer o seguinte, se vocês gostaram, deixe o like, compartilhe com seus amigos, se inscrevam no canal, não esqueça de clicar lá no sininho para você ser notificado e não perder nenhum vídeo. Muito obrigado, até os próximos vídeos.